O Salmo 15 que nós lemos há pouco, você deve ter observado, ele traz 11 características que nós não temos. 11 características que nós não cumprimos absolutamente. Características que mostram a nós o quanto carecemos de Cristo. Porque Cristo Jesus cumpriu todas estas e outras mais. Cada uma daquelas que a lei do Senhor impôs, Jesus Cristo cumpriu. E só nele, então, por meio da fé nele, temos redenção. Somente assim. Olhando para o Salmo 15, nós somos desmascarados. E partindo para João capítulo 13, que eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta lá, João 13, texto que nós temos estudado nas últimas semanas, a terceira semana em que nos demoramos no capítulo 13 de João. Pretendo com esta leitura de hoje trazer à memória outros textos também no Evangelho de João e em outros livros que nos mostrem algo que nem sempre é compreendido por nós com clareza. Que Judas foi um homem comum. Judas, um homem comum. Eu peço que você acompanhe a leitura no Evangelho de João a partir do verso 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, e nos ensine a sua palavra. Quando pensamos na ceia judaica, lembram-se da ceia da Páscoa judaica? Pensamos nos 4 copos de vinho, o primeiro deles quando o anfitrião recebe seus convidados. Já tratamos disso no texto do capítulo 13, nos versículos 1 a 20. Bendito Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador da videira. E recebia então seus convidados. A seguir vinha o segundo copo de vinho, em que as ervas amargas eram comidas e eram então um objeto da recordação da escravidão. E nesse momento, do segundo copo de vinho, na recordação da amargura da escravidão, embora estivessem na festa da libertação, Páscoa, recordação de que o Senhor libertara o povo do Egito, figura da nossa libertação do nosso Egito, que é o pecado, a nossa morte. O Senhor Jesus, no segundo copo, dá a conhecer o seu traidor. As circunstâncias aqui, amargas. O Senhor, logo no verso 21, diz: um dentre vós me trairá. Imagine se você, com seus amigos, e um deles muitíssimo especial, e este diz a todos os demais: um de vocês a me trair. A inclinação de alguns nos nossos dias, que não são tão sérios assim, é de achar que isso é uma brincadeira. Não, é pegadinha. Mas não era. E naquele momento, então, os discípulos se sentiram tensos. Quem será?
E como dentre os discípulos havia um que era mais aproximado do Senhor, havia três muito próximos, Pedro, Tiago e João. E desses três, um muitíssimo próximo, que estava aconchegado no Senhor. Numa amizade bonita que nós, por causa do problema do homossexualismo, acabamos por perder entre nós cristãos, porque tememos confusão de uma amizade pura, limpa, real, digna, que ela seja confundida com o homossexualismo, essa perversão odiosa que escraviza tantas pessoas e que podem ser libertas em Cristo Jesus por sua graça. Mas então estava lá João aconchegado e perguntou: quem? Quem, Senhor? E o Senhor dá a entender quem é, e temos então Judas identificado. Judas identificado para as nossas mentes, para a nossa formação, é a identificação do pior dos homens. Da pior condição humana possível. Como trair a Jesus? Como trair o próprio Deus encarnado? Pois o que eu quero lhes dizer é que nós precisamos tratar da ideia de Judas, recusando o pensamento comum, que é o pensamento que trata Judas como alguém naturalmente bom, vitimado pela sociedade, pensamento comum. Para entendermos da perspectiva cristã o que significa dizer que Judas tenha sido um homem comum.